Foi sozinho. Pode ser, meus irmãos, a paz do Senhor, vambora. Bora, Luciano, acorda, Luciano, vambora. Vambora aprender um pouquinho o que está acontecendo, o que vai acontecer nessa terra, não sabemos, mas a palavra de Deus é muito tremenda em se cumprir na vida de todos aqueles que clamam o seu nome. Irmãos, vai dando like, vai compartilhando, né? E daqui a pouco vocês vão ouvir, né, algo muito forte sobre a Nova Jerusalém que vai descer na terra, tá certo? A Nova Jerusalém que descerá na terra. O que vai acontecer? O que vai acontecer depois que Jesus voltar? Qual vai ser os parâmetros? O que vai acontecer? O que a Bíblia fala? Vamos esperar vocês chegarem, vamos ouvir, amém? Preparado para aqueles que aqui forem fiéis. Enganou-se quem pensou que vai ser fácil. Chega lá de todo jeito, impossível é. Conquistar a Terra Santa não é fácil. O cordeiro que morreu na dura cruz lavou as nossas vestes com seu sangue e nos trouxe das trevas para a luz. Lá só entra quem tem alma às suas vestes. Lá só entra quem adora de verdade. Lá não entra quem quer mais, quem sabe mais ou quem quer ser. Pois quem quer ir para o céu subir aqui tem que descer. Lá não entra o pecado, nem inveja, nem mentira. Compartilha na igreja. Foca, nem desprezo, indiferença, idolatria. Lá só entra os lavados pelo sangue do Cordeiro que é Jesus. No céu só entra quem teve um encontro com Jesus. É como Paulo a Damasco vendo a luz. O passaporte para o céu ainda é a cruz. No céu, então verei a face do meu rei, e com ele para sempre viverei. Com todos os salvos ali eu adorarei. Adorarei dizendo digno é o Cordeiro que foi morto e reviveu. Em sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Pois lá só entra santo, os santos, só sobe santo, tem que ser santo. Lá só entra aquele que lavou suas vestes com sangue lá da cruz. Lá só entra quem é salvo, redimido, resgatado, separados do pecado, porque servem ao Deus vivo. Lá só entra quem a ele for fiel aqui na terra. Amém, meus irmãos. Graças a Deus. Hino lindo, né? Paz do Senhor a todos. Comecei agora. Muita gente me elogiando que eu tô bonito. Obrigado, gente. É a graça de Deus. Irmãos, vocês sabem que, olha, eu sou um homem forte para as lutas e para a dificuldade. Eu passei por tanta coisa na minha vida e, graças a Deus, vou vencer mais e mais. Muito obrigado pelo carinho, por todos vocês. Lembrando, já compartilha. Bora. Lembrando que esse hino disse algo muito interessante. Ele disse assim: só entra no céu quem é santo. Irmãos, eu vejo uma coisa muito interessante que
quando eu estava ali, né? Eu estava na cama, sempre Deus fala comigo ali sentado. E aí eu comecei a olhar assim, analisar, e eu comecei a pensar: Deus, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor requer de mim? E Deus falou comigo: eu quero que você dê um ensino sobre os 1000 anos aqui na Terra. Irmãos, é um ensino complexo, tá? Porque se eu for pregar esse ensino, eu tenho que falar um pouquinho sobre as catástrofes que estão acontecendo até o reino do anticristo. Então eu vou dar uma pincelada, né, para que a gente abrange o tempo dos 1000 anos, tá certo? Então vocês vão viajar, aperte os cintos. Obrigado, Juscleide. Aperte, pastor lindo, obrigado. Aperte os cintos. Olha, eu sou bonito com 40 anos, hein? Tenho 40, a gente fala, é verdade, 39 anos. Sem ruga é Jesus que dá essa graça. Eu acho que as provas, as perseguições que me deixam mais bonito. Quando as pessoas mais me falam do meu passado, mais no presente eu fico bonito. Vamos lá. Hoje, aperte os cintos, todo mundo já vai compartilhando e vamos embora. Tá, gente? Vamos embora, que não é tempo mais de fofoca, é tempo de salvação. Não é tempo de fofoca de jeito nenhum. Irmãos, é muito sério, é muito complexo essa parte desse futuro, né, que é prometido ao nosso Senhor Jesus a nós, de uma nova aliança. Você pode ver aqui, a minha aliança está escrito Jesus. Eu uso uma aliança, depois que eu me divorciei, eu uso uma aliança chamada Jesus. Irmãos, por que eu uso essa aliança? Essa aliança, no dia que eu fiz essa aliança, que foi no dia 8/12/2023, aliás, vai fazer um ano. Um ano ou dois, vou fazer um ano isso. Que eu fiz essa aliança, joalheria, eu lembrei também, você é sábio e lindo. Pô, antes disso eu vou me apaixonar, hein? Eu lembrei da aliança que Deus fez com os homens. O que Jesus fez com os homens, o que ele faria com os homens, porque agora é uma aliança comprometida que vai ter um ênfase de poder ao ponto de casamento, né? Então, já deixou o like, já compartilhou todo mundo? Todo mundo já compartilhou o ensino? Então, olha, esse ensino é só para os salvos, hein? Para os remidos que querem morar no céu. Quem está entendendo? Tá? Brena Vieira, fica firme. Todos vocês ficam firme. Tá? Era para mim estar triste agora. Estou fazendo, regaçando na internet. Quando eu bebia, usava droga, bebia. Nego tá regaçando. Eu estou aqui. Porque o meu passado não me pertence mais. Então, tem que manter o parâmetro. Não é fácil para mim. Estou aqui. Então, se eu estou me fortalecendo, vocês têm que ser fortes também. Porque quem era para estar triste aqui era só eu. Mas eu estou feliz porque estou resolvendo fora das câmeras também. Tá bom? Mas vamos lá. Então, seja forte. Já passei muita luta. E estou aqui ensinando vocês porque eu quero ir no céu com vocês. Eu quero morar lá com vocês na glória. Certo? Então seja forte. Tá bom, Brena? A Brena Vieira que está aí. Todos vocês sejam fortes. Bom, Luciano, hoje vai ser meio... Você conhece um pouquinho dos capítulos, Luciano? Dos acontecimentos? O que vai acontecer nessa segunda vinda? Irmãos, todo mundo posso começar? Posso começar? Já compartilharam para a vizinha? Para o vizinho, para o filho, para o tio, já. Eu peguei alguns parâmetros aqui no tablet, que vai ser muito interessante. Eu grifei algumas coisas aqui, que vai ser muito interessante eu pegar daqui. Por quê? Porque eles falam algo que eu estou dentro do que eu ensino. Então, todo mundo, aperta os cintos, 262 pessoas. Tá? Então, vamos ver o que está acontecendo. Por que nenhum pastor prega isso, hein? Sobre os 1000 anos. Alguém já percebeu isso? Irmão, sabe por que não prega sobre 1000 anos? Porque as pessoas não querem nem falar do céu, quanto mais do segundo céu. Eu digo segundo céu porque vai ter 2 céus. Um pedaço do céu que vai descer e um que vai ficar. Mas como assim? Como assim? É porque nós vamos descer a santa cidade na terra e vai ficar o trono de Deus no céu. Então um pedaço do céu vai descer. Então vai ter 2 céus. 2 céus vai ter. 2 lugares de paz, tanto lá no céu com o trono de Deus, como o reino de Cristo. Lembrando que o reino de Cristo não é o reino de Deus. Totalmente diferente. O reino de Deus é depois que o reino de Cristo subir. Mas vamos entender isso dentro da Bíblia Sagrada. Eu queria que vocês abrissem no livro de 1 Tessalonicenses, certo? Sim, temos 3 céus, estou falando que vai ter 2 por causa do parâmetro. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, lá no versículo 16 não.
4, 16 e 17, isso mesmo. 1 Tessalônica. Deixa eu ver se é isso. 1 Tessalônica 4, 16 e 17? 4, é isso mesmo. Posso ler? Posso? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Pode? Então vamos lá. Está escrito: pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressurgirão primeiro. Depois nós, que ficarmos vivos, seremos arrebatados com ele nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai uns aos outros com essas palavras. Primeiramente, que a gente tem que entender que aqui Paulo está dizendo, ó, consolai uns aos outros com essas palavras, porque vai chegar um tempo onde vocês vão perder a fé. Então, olha, todo dia que você tiver frio na fé, vazio, se estiver angustiado, Paulo diz, confortai uns com essas palavras. Porque as palavras vão dar ânimo para vocês, saber que um dia a tua redenção estará próxima. Aleluia. Era o pastor Cleito aí, dá um oi, dá um paz aí, pastor Cleito, se tiver aí. Então, vai ter uma redenção próxima. Ou seja, ele está dizendo, ó, vocês estão atribulados, estão sofrendo, calma. Logo, logo, tudo isso vai acabar e vocês irão embora daqui. Quem está entendendo, diga amém. Né? Então, o que acontece? Então, ele está falando sobre o arrebatamento. Então, ele está falando, nós que ficamos vivos, iremos embora. Tá? Mas, ele está falando outra coisa interessante aqui. Né? Tá bom? Então, nós ficamos vivos, seremos arrebatados. Mas os que estão mortos também ressuscitarão. Daniel diz que nesse tempo, uns estarão para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então, a Bíblia diz assim, bem-aventurados os que participaram da primeira ressurreição. Da primeira ressurreição. Por quê? Porque na primeira ressurreição é o arrebatamento da igreja. Isso é o problema. Muitas pessoas, Deus não vai ressuscitar todos. Não vai ressuscitar todos. Aí que é o problema. A outra ressurreição vai ser para os ímpios serem condenados. Essa primeira, existe duas aparições de Jesus, duas vindas. A primeira vinda é o que, Lúcia? Pode errar, não tem problema. Você sabe qual que é a primeira vinda? Como ela vai ser? A primeira vinda é o arrebatamento. A segunda vinda é o domínio do reino. Ou seja, a primeira vem, leva os santos com ele, depois, o que acontece? Vem ele juntamente com os santos que ele levou para julgar o mundo juntamente com os santos. Então olha só, que muitas pessoas não ensinaram isso pra gente. Eu provo isso na Bíblia para vocês. Então o arrebatamento será a segunda vinda. Então terá essa segunda vinda será dois intermédios dessa segunda vinda. O primeiro modo, o arrebatamento, e o segundo, ele vindo com os santos anjos no céu. Então olha para você ver como é muito interessante o arrebatamento. Então essa vinda de Cristo, juntamente com os seus santos anjos, será tenebroso. Será tenebroso. Vamos entender o que está acontecendo. Então ele está falando aqui do arrebatamento. O arrebatamento é um evento e a vida de Jesus é outro evento. Não é a mesma coisa, Luciano. A gente não pode falar que o arrebatamento é a vida de Jesus. Porque no arrebatamento estaremos com Cristo para julgar a humanidade na sua vinda. Então, o arrebatamento é a subida do Espírito Santo. É a subida do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo andar na Trindade, vem o próprio Jesus, juntamente com os seus santos anjos, como está escrito nas Escrituras. E vamos dar um pouquinho sobre essa segunda vinda. A Bíblia diz assim, ó. Então virá o Filho do Homem, vindo numa nuvem com poder e grande glória. Então ele vai vir nas nuvens do céu. Lembra que ele fala, agora eu não chore, porque da mesma nuvem que ele abriu, da mesma nuvem ele vai descer. Também existe uma palavra muito bem, assim também Cristo ofereceu uma só vez para lavar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Então, meus irmãos, o arrebatamento é um crime, é um piscar de olho, é um pegar, arrebatar, para que ele venha, ele não vai aparecer no arrebatamento, de forma nenhuma. Estaremos com o Senhor nos ares. Quando Paulo diz isso é porque quando ele vai com os ares com Cristo, nós vemos combater nele. Então, ao mesmo tempo, não vai demorar tempo, não vai ser uma coisa de 10, 20 mil anos, não.
Arrebatou para vir com os santos. Olha que interessante. E nesse arrebatamento da igreja, que a Bíblia menciona que vai demorar 3 anos e meio, por isso que eu não falei de 10 mil, vai fazer 3 anos e meio, porque o arrebatamento vai vir, vai virar 3 anos e meio na terra, quem? As que sofrerem com o anticristo. Depois de 3 anos e meio, nós voltamos, os que foram arrebatados vai voltar com Cristo. Pegou, Lucinas? Sim ou não? Mais alto? Sim. Quem entendeu, diga glória a Deus. Estamos com 3 anos e meio de paz e tranquilidade. De paz, tranquilidade. Depois o anticristo se revela, nós vamos juntamente com Cristo. Depois de 3 anos e meio, nós voltamos com ele para julgar a humanidade. Para acabar com o anticristo. Aí vem essa guerra. A guerra do Armagedon. Então, olha que interessante que muitas pessoas não ensinam certo. Porque as pessoas falam, o arrebatamento é igual a vinda de Jesus. Nunca, jamais. O arrebatamento acontecerá entre os 3 anos e meio. Quando acabar a paz no mundo, quando haverá paz e segurança, aí haverá o quê? O fim. O fim. O fim vem quando há paz e segurança. Então, o anticristo vai implantar a paz e segurança, nós vamos ser arrebatados, depois de 3 anos e meio. Os que ficaram não vão ter chance. Não existe segunda chance de arrebatamento. Não existe segunda chance. E por que não existe segunda chance? Porque Jesus não casa 2 vezes. A Bíblia diz que aquelas virgens bateram na porta e não se abriu. E por que não vai ter chance? Porque o Espírito Santo não vai estar aqui para convencer. Então não fica atrás de segunda chance. Não haverá segunda chance. Por aí que o João escreve, quem é esse? Esse que vem da grande tribulação. Sim, da grande tribulação, porque a igreja vai passar um pouquinho por ela. Vai passar. Quando Deus vê que a igreja não está sendo massacrada da grande tribulação, aí que ele vai recolher a sua igreja. Então, muitas pessoas fazem coisas sem sentido. Quem está entendendo tudo agora? É um só casamento. Quem ficou para trás da porta, ele disse, eu não vos conheço. Então, é um só sentido, é um só casamento. Deus não casa 2 vezes, não é adúltero. Então, não existe outro casamento. Não existe outro casamento. Tá? Então, nessa partida, é muito complicado, muitas pessoas entendem totalmente errado. Então, quando Jesus arrebatar a igreja, os que ficaram vão perecer. Já estão longe. Ih, meu Deus. Caiu a internet. Meu Deus. Oh, meu Deus do céu. Caiu a internet aí, meus irmãos? Ou o Luciano bateu, alguém bateu aí? Não. Acho que ela deu um pique, mas não chegou a cair. Graças a Deus. Não caiu? Então, esse arrebatamento, oh glória a Deus, aleluia. Estamos ao vivo? Não caiu. Então, esse arrebatamento, todo mundo achando que forte, é forte, meus irmãos. É muito forte. Se cair, vocês ficam aí. Porque está piscando muito aqui. Então, esse arrebatamento é algo muito interessante. Então é muito complexo os sinais e também os estatutos. Tá vendo? Amém, meus irmãos? Quem está entendendo? Quem fala assim, meu Deus, que coisa gloriosa. Quem está entendendo? Já vai dar um like aí, vai compartilhando. Então ele está falando aqui que ela está próxima à vinda do Senhor, né? A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5:2, diz, pois vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Então ele vai vir e não vai avisar quando. Isso no arrebatamento. Tá? No arrebatamento não vai ter aviso. Não vai ter aviso. Vai chegar como ladrão. Já levou. Não sabe o dia nem a hora. Nem mesmo o pai ou o filho sabe, somente o pai. Então ele vai buscar na hora que nós não pensais. A Bíblia fala isso. Né? Ele fala, esse que vem como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes. Então ele está falando assim, ó, se prepara as vestes porque vai ter um casamento. E lembra da parábola dessas vestes? É tão interessante que ele fala das vestes do santo. Daquela parábola de que ele passa com a mão para trás e diz que olha para um homem que está sem roupa do que? De festas. Essas vestes que ele fala, vestes de justiça, vestes de sinceridade com ele. Então, quem tiver sem vestes será condenado. Amém? Então, olha que interessante esse fato marcante que dá para nós uma alusão de que é realmente um casamento. Então, está muito próximo, os eventos estão chegando. Vamos lá, vamos pular um pouquinho essa segunda vinda, porque ela tem uma prontidão, né? A Bíblia diz, por isso estáis-vos apercebidos, porque o Filho do Homem há de vir na hora que nem pensais. A Bíblia fala de ter paciência, de modo que nenhum dom de falta, aguardar a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Também fala da caridade, portanto, nada julgueis antes do tempo, antes que o Senhor venha, a qual também trará a luz das coisas ocultas, das trevas, e manifestará o desenho dos corações, então cada um receberá de Deus o digno louvor. Né? Que ele pergunta também sobre a perfeita obediência, dizendo que guardai os mandamentos imaculados e irrepreensíveis até a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, tem vários sinais que Paulo, os apóstolos, também dá acerca dessa vida. O mais isso mesmo, quem ficou, ficou, quem partiu, partiu, quem ficou só lágrima e tristeza, exatamente. O cara vai saber por que ele ficou.
ele vai entender porque ele ficou no arrebatamento. E quem ficar é choro e vela. Já vai sentir a opressão do anticristo, vai estar sob o domínio do anticristo. E olha que interessante, não terá chance. Ah, mas não subiu? Já era. Não subiu? Acabou. Não subiu? Chore, grite, lamenta. É isso que a Bíblia fala. Por quê? Porque é uma separação. O carpinteiro da vinha vai vir colher, ele está com a sua pá na mão para colher o joio e o trigo. Então ele vai vir colher. Essa pá é a colheita de Deus. É a separação, a peneira. Né? Então quem não subiu pode chorar, pode gritar. Vai ser uma tristeza na terra, segundo a Bíblia Sagrada, como nunca se houve e nunca se viu uma tristeza tão grande como vai ficar no arrebatamento. Será um dia de desespero para milhões e bilhões de pessoas que vão ver que realmente este mundo enganou, que este mundo deu prazeres mentirosos, que este mundo fez o efeito da sua mente incalculável, e é uma mente repreensível, que não focou e tampouco se esforçou para ir embora daqui. Aí que vem a situação. Aí as pessoas vêm, Pastor Júlio, mas e as duas testemunhas? As duas testemunhas virá antes do arrebatamento. As pessoas falam, virá depois do arrebatamento. Não. Segundo o que diz a Bíblia Sagrada, nesse intervalo de tempo, elas não vêm para convencer o povo. Elas vêm para convencer o povo. Elas não vêm, mas as pessoas estão usando, os assembleianos usam esse termo, dizendo que eles vão vir. Depois que Jesus vai subir, os irmãos vêm aqui. Calma, se existem parâmetros também, e também momentos designados para vermos o ponto final e o ponto final e o ponto inicial. Então, é muito sério essa questão. É muito certo essa questão. E lembrando, meus irmãos, quem de vocês que estão em casa querem esperar a segunda testemunha, as duas testemunhas? Ninguém quer esperar. Ninguém quer esperar. Ninguém quer ficar aqui. Por exemplo, você tem uma ideia, Luciano, que a prova que a segunda testemunha, ela vai vir antes, vai vir no tempo da rebeldia. Por quê? Porque ela vai vir aonde um tempo, num intervalo de tempo onde a paz e segurança acabou, embora a igreja está perseguida, e vão tentar matar as duas testemunhas. E vão matá-las. E elas ressuscitarão. Então, olha só, a luta que vai ser, a raiva do evangelho que vai ser gerada nesse... Né, irmãos, vai ser tenebroso. Se hoje as pessoas não se amam mais, vocês acham que daqui 20 anos, se hoje nós temos filho matando pai, degolando por causa de herança, e filho, mãe matando filho, vocês acham o quê? Vocês acham que vão tolerar a igreja? Não vão tolerar a igreja. Não toleram nem eu. Tão pouco eles me deixam. Imagina uma igreja poderosa. Eu não tenho um templo, não estou pregando. Imagine, já não incomodo. Imagina eu tendo um templo, ganhando milhões de almas para Jesus. Você decapitado. Irmãos, eles não tolerarão mais o reino. O reino não é daqui. Então, quem não é, já está mostrando quem não é. Quem é, está passando pela prova e está permanecendo. Mas quem não é, já não está aguentando. Muitas pessoas que estão caídas hoje estão vendo que realmente não vão conseguir. Porque já estão passando pelo fogo e não estão sendo provados. Eles não estão conseguindo. Então já está tendo uma separação, se vocês forem analisar bem. A coisa está séria. Então, está sendo muito sério. Então, tomar muito cuidado em relação a isso. Nessa segunda vinda, o povo vai ser levado para o céu, que diz aqui em 4:16, 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com um grande brado que nós lemos aí. Na segunda vinda, Luciano, a Bíblia diz que os que ficaram pranteam cheios de terror, aleluia. Vou pegar aqui os que eu marquei. Terror e desespero, isso mesmo. A Bíblia diz lá em Apocalipse 6, 16, 17. Diz assim, e dizia aos montes e aos rochedos, caem sobre nós e escondei de nós a face daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da ira deles. E quem poderá subsistir? Olha que interessante. Então, quando a segunda vinda, os que ficarem já vão sentir o temor. Ai de nós, da grande ira daquele que há de vir julgar o mundo. Então, tudo está acabando. As coisas estão acabando, parentes nossos estão morrendo, as coisas estão indo embora. Logo, logo nós vamos ser mais uma parte que vai embora. Eu não vou existir mais, o Luciano vai morrer. O Luciano já tem a lápide dele lá já. Aí eu também já tenho a minha. Júlio Sarsano, nascido no meio, estrelinha. Então, vai acabar. De alguma forma, isso vai acabar. Então, muitas vezes nós esperamos o arrebatamento de Jesus, mas não esperamos a morte que arrebata o espírito. É isso que é o problema. É isso que é o problema.
Nós não esperamos a morte que arrebata o espírito do corpo. Aí que vem o problema, Luciano. O problema vem aí. O problema vem aí. Porque nós esperamos tudo. Tudo nós esperamos. Mas não esperamos o dia que o espírito ele vai embora do corpo, que é a morte. Então, esperar a vinda de Jesus Cristo é um fato de pensamento. Esperar também a vinda de Jesus e o arrebatamento também é um fato de pensamento. Mas e a morte? A morte também é um arrebatamento. Então ela pode chegar antes que você venha ver Jesus nos anos. Quem sabe, antes desse ano novo, você não vai comer aquele maionese temperado. Tampouco frango assado. Então, é isso que a gente tem que guardar. A prontidão da morte. Tá bom? Então, meus irmãos, nessa segunda vinda, o que vai acontecer? Vai ter uma guerra. Sim, uma guerra. O que a Bíblia fala em Apocalipse 19, 21? E os demais foram mortos pela espada que saiu da boca daquele que estava montado no cavalo. Todas as aves se fartaram da carne deles. A Bíblia fala que Jesus vai vir matar com espada todos os ímpios, mas matará também o anticristo e o falso profeta. Porque nesse intervalo, que a igreja subiu, quem vai estar reinando? O anticristo, o falso profeta e a besta. A besta é como se fosse Deus, é uma trindade profana. É Deus, o Espírito e o Filho. Tipo, eles querem fazer uma trindade retrospectiva. Então, vai ter esse elemento de surpresa. Então, a coisa vai ser mais séria que pensamos. Nós vamos lidar com uma trindade profana e aí Jesus vem e crava. Por que crava? Porque agora ele vai vir para reinar na terra. Então, aí, o problema está aí. O problema grave está aí. Seguiu aqui o pessoal que o meu saiu de novo. Só um minutinho. Tá. Então, o maior problema será aí. Por quê? Porque agora ele arranca o trono do anticristo, ele arranca o poder bélico de profecias da besta, do falso profeta, porque o falso profeta, meus irmãos, ele vai fazer coisas tenebrosas. Ele vai ser um papa, mas um papa não um papa igual um papa aqui. Pessoas vão chegar aleijadas e ser curadas. Pessoas estão com lepra, tocou, saiu. Ele vai fazer milagres extraordinários. E vai enganar multidões e multidões. Então, como os justos irão para o céu com o Senhor, os ímpios serão destruídos, então ficarão os habitantes humanos durante um tempo. Que está aí em a Bíblia em 4:23. Pode ver que alguns ficarão ainda. Observei a terra, eis que eram sem forma e vazia, também os céus e não tinha sua luz. Observei os montes, eles estavam tremendo, e todos os outros estremeciam. Observei que não havia homem algum. Então não vai ter, desculpa, falei que havia. Não vai ter homem algum. Então aqui em Jeremias está dizendo que aqui Jeremias está falando do que Gênesis falou. Observei a terra sem forma e vazia. Pode procurar Jeremias capítulo 4, verso 23 e 25. Então ele fala, observei e vi, não tinha ninguém na terra, estava sem forma, vazia. E olha o que ele fala aqui, e os montes que estavam tremendo, quer dizer, ou seja, pela presença de Deus. Então Deus tinha matado todo mundo. Deus estava aniquilando todo mundo. E aí aconteceu, uma parte dos homens morreram, né? Lembrando que depois a gente tem que fazer um ensino sobre os intervalos das taças, que cabe aqui dentro, e da ira de Deus. Das taças e das 7 trombetas, tá bom, gente? Então, então por isso que eu estou falando para vocês que aqui tem que ter dois dias para a gente explicar sobre isso. Que ela cabe nesse intervalo. Então eu estou acelerando para que a gente entre na cidade aqui, na Santa Cidade descendo. Então, a Bíblia fala, e outros ímpios ficaram em sua sepultura durante 1000 anos. A Bíblia diz em Apocalipse 20:40, e vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles que não adoraram a besta e nem sua imagem, não receberam o sinal forte de suas mãos, mas reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Tá bom, vamos lá. O diabo, ele será um preso ou solto, Luciano? Será preso, né? Será solto, depois preso. Porque ele já está preso. A Bíblia diz que ele vai ser solto, depois vai ser preso por 1000 anos. E esses 1000 anos, só alegria. Não haverá mais morte, porque é ele que implantava a morte. Quem está entendendo? Aleluia. Né? Sim, o compositor Maico. É uma das características de João Paulo II ressuscitar com poder. É uma das características de estudo. Não podemos afirmar. Mas é provavelmente que é ele que ressuscite. João Paulo II. É o que dá a entender.
que até o corpo dele foi balsamado de forma diferente. Ele foi deitado como se fosse dormindo. Pode ser que ele ressuscite. Tá bom? Aí o que acontece? Nós vemos Satanás 1000 anos. Aí que vem. Aleluia. Aleluia, glória. Diz graças a Deus. E aí, 1000 anos, a Bíblia diz que chegará um tempo que Apocalipse 21, 1:3 começa a se cumprir. Eu vi uma nova cidade. Lembrando que essa cidade, Luciano, é muito interessante. É muito interessante. E ainda não morreu todos os homens, porque aqui nessa cidade descendo, vai começar um projeto muito tenebroso. Por isso que eu estou falando para vocês que são 2 módulos, porque eu estou acelerando aqui, pulando um módulo do quê? De destruição total, que é das 7 trombetas e das 7 taças da ira de Deus. Então eu estou deixando. Agora nós estamos vendo a cidade de descer e quem está ainda na terra, antes da sua prisão de 1000 anos, Satanás, ordenando para que todos ataquem a cidade. Que vem o conflito do Armagedon. O Armagedon vem aí. Agora o Armagedon chega. Que vem a guerra entre a santa cidade descendo e os ímpios querendo destruir a cidade. Olha que, irmãos, olha que terrível que vai ser. Olha, quem está entendendo de graça? Vai ser tenebroso. E ali, com uma forte mão, Deus vai punir os últimos que se restam. Sobrou um pouco e matou. Ele diz que Deus vai aniquilar os que tentaram entrar na cidade. Eles vão tentar entrar na cidade. Pra vocês terem uma ideia, exércitos. Porque a cidade de Santa vai descer, ela não vai descer assim, desceu a cidade de Santa. Não. Não vai descer dessa forma. Ela vai descer atribulada. Aleluia. Atribulada. Aleluia. Quem já estudou sobre a grande guerra do Armagedon? Então, ela vai descer de uma forma, Luciano, ela não vai descer, vai descer já sendo guerreada. A santa cidade. Aí nesses 1000 anos, como completei, acelerei um pouco aqui, mas agora chega a hora de Satanás ser preso, aí começa a ter a paz. Aleluia. Louvar. Meus irmãos, não vai ser uma guerra, o negócio vai ser fácil tomar o reino, não. A guerra vai ser uma travada terrível. Aí vem o Miguel Arcanjo com grande cadeia na mão, prender o grande dragão. Entende? Vai ser uma coisa de conflito terrível e tenebroso. Mas o que mais interessante, eu estou acelerando, porque se eu fosse parar para vocês, esse ensino é umas 5 horas. Porque aí eu pegar módulos, né? Eu estou acelerando um pouco o espaço. Então você vem aí que a santa cidade, ela vai ser atribulada. Eles vão querer matar os justos, mas vão ser cercados por uma glória de Deus, aonde vai matar os restos que sobra, que os ímpios vão falar assim, tudo isso, o diabo vai falar para eles, é culpa deles aí, é culpa dessa cidade, é culpa de Jesus. Então os homens maquinados pelo mal vão querer entrar dentro da cidade. E com uma força gloriosa, Deus os defenderá a cidade dos ímpios. Eu falo sobre isso? O negócio é complicado. O Apocalipse é uma coisa que tem que... Então, é um discernimento muito forte. Então, na hora dessa guerra contra a cidade, ali a Bíblia diz que Deus vai reinar ao ponto de segurar o tempo. Grande reina da cidade de Jerusalém. Chegando aqui, esse ensino é forte, esse ensino é muito forte, vocês não têm noção. Chegando aqui, pronto, 1000 anos na terra. Aí Isaías começa a escrever sobre esses 1000 anos. Ele fala que os cordeirinhos brincarão com os leões. Aí muitas pessoas falam, pastor Júlio, eu quero morar no céu com Cristo. Mas, gente, o céu é depois. O céu não é agora. O céu não é agora, aleluia. O céu é depois. O céu é depois de 1000 anos que os testemunhas de Jeová pregam aqui, aleluia. Então, meus irmãos, lembrando, tem aqui, em Apocalipse 29, fala sobre essa guerra. Ele fala assim, e subiram sobre a lagoa da terra e cercaram o arraial dos santos. E a cidade querida, mas desceu o fogo dos céus e devorou. Está lá em Apocalipse 29, que fala sobre que eles querem atacar a cidade. Tá, gente, quem está com dúvida aí, mas onde que eles vão atacar a cidade? Apocalipse 20, versículo 9. Que eles falam onde vai atacar a cidade. Então, meus irmãos, a coisa vai ser... desculpa, né? Essa guerra de Armagedon, a gente pode colocar como a guerra de os 4 cantos da terra, agora, cujo número é como a areia do mar, a fim de juntar para a batalha. Então, vai ser milhões de pessoas. Deus já matou a parte dos homens. Já morreu gente ali por causa da taça da ira. Já morreu gente com fogo e saraiva. Já morreu metade parte dos homens da terra.
Já morreu os que saíram 2 milhões de demônios, morreu, mas tem muito mais bilhões de homens. É muito sério isso aqui. Como as areias do mar vão vir contra a cidade. É muito, irmãos, é muito forte mesmo, de verdade. Tá? Agora, como será esses 1000 anos aqui? Os 1000 anos aqui será interessante. Por quê? Porque não haverá mais guerra, não haverá mais poluição, não haverá mais... Luciano, o que você acha? 1000 anos, vamos ter filhos? Acredito que não, acho que vai ser um reino espiritual, acredito. Você acha que vai ser um reino espiritual? O que vocês acham? Deus ainda vai permitir o homem ter filhos em carne aqui? O que vocês acham? Está com vocês, eu quero que vocês respondam. O que vocês acham? Vamos ver aqui. Vamos ver o que vocês vão falar aqui. Vocês acham que Deus vai liberar essa parte da família? O que vocês acham? Muitos acham que sim, outros não, outros não, outros não, outros não. Irmãos, o mais interessante, a Bíblia não dá um complemento, porque ela fala que no céu não entra carne e sangue. Outros falam que sim. É muito interessante isso, que a Bíblia não tem um lado mencional sobre uma explicação tão maravilhosa que poderia ser essa, que a Bíblia não fala sobre isso. Mas o que deixar claro é que existirá a família. Segundo o que a Bíblia relata, é que existirá homem e mulher. É isso que é interessante. Pode ser um corpo transformado, porque quando nós fomos arrebatados, a Bíblia diz que nós vamos ser no corpo o quê? Transformado. No céu não entra carne nem sangue. No céu não. Mas a Bíblia não fala que 1000 anos na terra que sim. Então, o mais interessante é isso, né? Que a criança brincará com a serpente. Então, se tiver uma criança, é porque nasceu uma criança. Se a Bíblia fala que a criança vai brincar, é muito tremendo, vai falar de Deus, é tremendo. Então é muita coisa, por isso que a Bíblia fala assim, olha, insondáveis são os pensamentos de Deus. Se a Bíblia fala que uma criança vai brincar com a serpente, pode ser também no lado literário ou cheio de parábolas, mas se for no lado literal, nós vemos que existirá uma criança. Não sabemos se é simbólico. Pode ser que não. Isso não pode saber que ali não demonstra simbologia. Então vamos ver. Então eu creio, se Deus permitir uma família, eu acredito que será um homem ou mulher, se permitir. Eu não estou falando que sim. Amém? Acredito que vai ser vai ser muito lindo o amor deles. Vai ser um amor puro. Vai ser um amor diferenciado. Vai ser um amor com raciocínio diferente, com mente diferente. Quem sabe como... Por que Cristo quer ficar 1000 anos aqui? Porque ele quer degustar o que era para ser o reino dele na terra. Jesus, ele não quer ir para o céu direto. Ele quer degustar. Ele quer ver como que era para ser. Que foi o desejo de Deus nos criar nesse universo. Foi o desejo de Deus, né, nos criar nesse evento. Deus queria e quer do homem ter um reino para ele, onde ele poderia entrar assim e falar, oi Adão, boa tarde, olha, como ele fazia no Éden. Então, a ideia do Senhor, né, há muita gente perguntando, os 1000 anos é as bodas do Cordeiro? Pode ser que sim, pode ser que não, tá? As bodas do Cordeiro. Então, Deus, ele quer o quê? Ele quer ver isso, porque ele não teve isso. Deus não teve isso, Luciano. Ele não teve uma particularidade com o homem. Ele não viu o homem comer, beber dos seus frutos. Ele não conseguiu ver isso. E, ao contrário, os homens só comem o fruto da perdição. Né? Deixaram a árvore da vida, esqueceram pelo pecado que assim consumiram. Então, nós podemos ver que esse Deus ainda, ele quer esse 1000 anos. E gente, 1000 anos é 1000 anos, hein? 1000 anos, eu vou dizer uma coisa para vocês, hein? 1000 anos, o milênio, o chamado milênio, é tenebroso. Vamos ver alguns versículos aqui em Isaías. Ele julgará entre as nações e corrigirá muitos povos, esses transformarão suas espadas em ramos arados, e nas suas lanças, nação se levantará na expansão. Não, esse aqui é outro. Vamos aqui, achei aqui. Olha só que interessante. Essa aliança, meus irmãos, de Deus com a promessa da nova aliança, que Jeremias fala, muito certo, né, sobre a vinha, né? A Bíblia diz que essa aliança será uma aliança eterna, né, uma aliança eterna. E ele fala da aliança dos 1000 anos como uma aliança perfeita, justa e sóbria. Olha que interessante.
Olha que interessante. Então, a coisa vai ser muito, muito interessante. Vai ser tremendo o que Deus vai fazer nesse 1000 anos. Imagine você, meus irmãos, 1000 anos ver Jesus passando assim, ó. Ah, lembrando, é verde, é bonito, as planícies não existirão mais. A Bíblia diz que haverá um novo céu e quê? E uma nova terra. E o mar já não existe. Né? Então, acredito, meus irmãos, acredito eu que esse novo céu e nova terra está encaixado nos 1000 anos. Porque aí poderemos encaixar na Cidade Santa? Não. Por quê? Por que não podemos encaixar na Cidade Santa ou haverá um novo céu e uma nova terra? Porque, meus irmãos, no céu não tem terra, nós estamos no céu. É diferente. Poderia encaixar para os 1000 anos, pelo milênio que vamos reinar com Cristo. Então, irmão, vai ser muito lindo. Todo prazer que o homem vai ter de adoração a Deus, de amor às criações. A Bíblia também fala que o leão, ele vai brincar com o cordeirinho. Aí imagina, Luciano, se o leão for brincar com o cordeirinho, imagina qual brincadeira. O leão que come o cordeiro vai brincar junto, ou seja, a cadeia alimentar não existirá mais. Olha que interessante. A cadeia alimentar, meus irmãos, ela não existirá mais. É muito interessante isso, meus irmãos. Os 1000 anos, meus irmãos. Os 1000 anos, depois desses 1000 anos de guerra, né, toda a turbulência, Satanás preso já, né, para ser aniquilado, e vemos o povo adorando a Deus para sempre. Irmãos, nós devemos o quê? A entender. Vou deixar bem claro a todos vocês aí. Olha para cá todo mundo. Olha para cá que eu vou deixar uma parte muito, muito séria sobre essa questão aí. Tá bom? Milênio vai ser tremendo. Presta bem atenção no que eu vou falar para vocês. Jesus ele vai reinar pessoalmente na terra. É uma verdade. Isso é quase fato. Bem fato. Né? Você tem que entender uma coisa. Nós falamos de milênio, falamos de arrebatamento, falamos de salvação, mas o que eu sempre vou falar e alertar vocês. Não fique, meus irmãos, vidrado em segunda vinda de Jesus. Por quê? Porque ela pode demorar daqui 100 anos. Ah, mas aconteceu, tem os eventos lá, aconteceu guerra em Israel, mas já aconteceu guerras na Segunda Guerra Mundial. Guerra, rumores de guerra, vem desde centenas de anos. Fome, miséria, filho contra pai, vem irmão contra irmão, Caim matou Abel, lá no começo. Então, tá se agravando? Tá, mas já teve. Sempre existiu. Sempre existiu. Então, o que vocês têm que pensar e parar para analisar é acerca da sua morte. É acerca de você estar indo no mercado, morrer atropelado. É acerca de você pegar um câncer. É acerca de você levar uma bala perdida. É isso que nós temos que analisar. Tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Muitos pensam, mas Jesus vai voltar, vai demorar, mas sua morte pode ser amanhã. Então, temos que tomar esse cuidado. Tá certo? E esse cuidado é para agora, não é para depois. A morte, ela incerta a sua vinda. Quem sabe Deus falou lá no céu assim, vou liquidar o Luciano hoje. E aí, como que fica, Luciano? Como saber que eu posso ainda, Luciano, esse mês ficar sem você? O maior problema é esse. O maior problema é esse aí. Então tem que tomar cuidado com o coração. Tá? Depois dos 1000 anos, o Mano Nathanael perguntou, vou responder. Nós vamos subir para o céu. É como se fosse agora vocês vão conhecer a casa do meu pai. É meu reino, o reino de Jesus é na terra e o reino do Pai, do Deus vivo é no céu. Então quando a Bíblia fala reino de Cristo, é aqui. Reino de Deus é lá. Tá bom? Então o reino de Deus é Deus. Reino de Cristo é Cristo. Então a terra, o milênio, é o reino de Cristo. Depois seremos para o reino do Pai. E lá eles vão apresentar nós para o casamento. Olha que interessante. É porque nós costumamos... por isso que eu falo que as bodas do cordeiro é milênio. Dá para colocar como milênio. As bodas. Porque o casamento vai ser no céu.
Vai ser com o pai. Porque o pai é o quê? O pai vai trazer o quê? A testemunha do casamento, que é o Espírito Santo, que testificou o sangue de Cristo na terra. Então ele vai apresentar para o pai com a aliança do seu sangue e com a testemunha do casamento, porque todo casamento tem que ter testemunha. O Espírito Santo será a testemunha fiel e vai analisar os fatos e vai fazer com que a igreja, todos aqueles que venceram, se tornarão o nome igreja, como um nome feminino. Por isso, meus irmãos, que transformou Pedro em pedra. Você pode ver, Pedro termina com O, pedra A, ou seja, tirou o O do A. Então Pedro se transformou uma menina, vamos colocar assim, entre aspas, e se tornou como pedra a igreja, a pedra angular que os edificadores rejeitaram de esquina, para transformar o templo de Deus. Então, por que era pedra angular? Pedra angular é essa pedra aqui, ó. É uma pedra de esquina, ou seja, aquelas que colocam na esquina do templo. Mas eles rejeitaram, para que não seja edificado na pedra angular o templo do Todo-Poderoso. Embora fizeram o quê? Como a pedra quadrangular, fizeram os templos e adoraram, os homens adoraram outros deuses. E aí Deus fez o templo, que é nosso corpo, como templo de vocação ao seu espírito e de proclamação ao seu poder. Ou seja, agora somos cartas ambulantes ao seu poderio e agora fazemos nós a menção de que esse templo foi conservado à noiva e a noiva se estabeleceu dentro do seu corpo, intuitando nós o Espírito Santo para uma renovação de entendimento e translar como uma donzela e transfigurando Israel para todo ser que assim crê em Jesus Cristo e recebe o teu Espírito. E aí Paulo dizendo que não haverá mais grego, nem judeu e nem ninguém, porque todos são a noiva e a donzela do Senhor. Falei rápido. Ai, falei rápido não. Então, essa testificação do Espírito nos faz ser noivo por dentro. Nós somos uma menininha por dentro, tá? Então todos nós vamos casar com esse Deus naquele grande dia através da vocação do Espírito, que é o novo templo. Agora, o mais interessante é que quando chegar lá, nós vemos uma tese muito interessante. Aí, todo casamento tem o quê? Esses irmãos é uma benção. Tem o quê no casamento? Casamento tem o padrinho, tem a testemunha. O testemunho então vai ter o padrinho, com certeza será o próprio pai, que está relacionado todo o concerto. Mas o que vemos? Vai ter uma noite de núpcias. O que é a noite de núpcias? Da transa, do sexo, né? Quando você casa, você não tem a noite. E nós vamos transar com Jesus? O que vocês acham? Vamos transar com Jesus. Você vai transar com Jesus ali? Vamos transar sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Vamos transar. O que é a palavra transar? Lógico que vamos transar com Jesus, claro que vamos. A palavra transar não é sexo carnal. Transar é transar. Você vai entrar num consenso de uma unidade. Então vamos transar com Jesus. Transar, ou seja, unificar, não é sexo. Sexo é uma coisa, transar é outra. Transar é unificar um corpo só. Tá? Então é transar. Vem da palavra transar. Então nós vamos transar com Jesus, unificando nosso corpo com o dele. E aí mesmo que agora nós não somos mais co-herdeiro, que agora somos, mas lá não seremos co-herdeiro de Cristo. Estaremos um só corpo com Cristo. Tá bom? Então transar é unificar. Então a noite núpcia será para a unificação do reino do Filho, do Pai e dos seus servos e todos os que ali habitaram, através do sacrifício de uma nova conduta, de um novo ser, de um novo tempo. Galardão será dispensado, não sabemos que hora vai ser, a Bíblia não relata qual momento. Se você pegar lá a parte do galardão, não dá nenhuma menção de quando será, mas que o galardão será dado, será, né? A Cíntia Vieira falou, tô com vergonha que a minha irmã viu aqui, pensou outra coisa. Não, irmã da Cíntia, não é isso não. Então, você tem... Então, esse transar é a transição. O acasalamento de unificação espiritual. Então, não tem esse negócio de transar em relação sexual, isso jamais. Então, até blasfêmia falar uma coisa dessa. Então, você tem essa transação,
nós unimos com Cristo. Já não, o galardão será repartido nessa hora nas bordas do cordeiro. Com certeza a gente já está com o galardão na cabeça, que são pedrinhas de ouro na coroa. Existe uma coroa do santo, da justiça, coroa da alegria, coroa da vitória. Tem várias coroas na Bíblia. A Bíblia fala de várias coroas. Mas o que vai ser revelado lá no céu é a coroa da justiça, tá bom? Que vai ser dado uma pedrinha, né, o que é o galardão. Uma pedrinha que vai pesar no céu. Quem trabalhou muito, quem trabalhou mais. Porque você não vai lembrar da terra, mas você vai olhar para o céu e falar, oh, aquele ali tem uma patente maior. É muito interessante isso. Deus não vai falar assim, o cara nem trabalhou, tá aqui. Não terá maior nem menor. A Bíblia diz que João Batista será o menor, né? Será maior do que João Batista. Nós seremos maior que João Batista. Assim, Jesus falou, deu uma dica sobre isso. Falou assim, que até mesmo o relato da profecia de João Batista, que lá no céu será muito maior que ele. Então, você tem essa questão. Mas chega lá, tem o quê? Uma graduação de quem você vai reconhecer como se fosse uma hierarquia, não que seja um melhor que o outro, mas que esse galardão é para isso, é para separação de quem, entendeu? Porque mesmo que eles ganham o mesmo salário que a parábola diz, mas o que entrou às 10 horas tem às 9, está falando de salário de salvação. Mas o galardão está comigo, vai dar a cada um segundo a sua obra. Tá bom? Então vai ser muito forte, muito tremendo. Acredito eu que esse milênio, não, acho que não passa. Acho que não passa esse milênio. Eu acho que a gente não chegou no 3000 nunca. Chega, Luciano? Eu acho Parece, que pelo menos. pelo jeito não parece. Né? Então, ano 3000, eu acredito que. Né? Então, meus irmãos, a Nova Jerusalém, né, é um lugar onde Jesus ele quer levar todos para lá, né, e dizer a todos vocês, de verdade, do fundo do meu coração, que é o que o Espírito Santo mais está trabalhando para fazer, levar todo mundo, porque sabe que vai ser muito maravilhoso. O Espírito Santo não vê a hora de ir embora, porque ele sabe que a Nova Jerusalém, ela não vai ser um lugar muito lindo. Então, é como se fosse uma festa maravilhosa, que você foi convidado, você sabe como vai ser, você não vê a hora de chegar. Então, o Espírito Santo já sabe o que vai ser. Jesus já sabe o que vai ser, como vai ser a festa. Os anjos, então, estão todo mundo lá alegre, porque são todos preparados para que esse grande evento aconteça. Então, vai ser, o céu já está em festa, o céu já está, os anjos não vê a hora, fica assim, ó, com as asas, quem sabe. Nossa, vai ser lindo demais, gente, vai ser lindo demais, tudo organizado, tanto o coral no céu, tanto o coral de Moisés, que vamos cantar o coral de Moisés lá. Né? Nós vamos ver Pedro, Tiago, João, vai ver todos aqueles que sofreram pelo Evangelho, que foram degolados pela justiça do Evangelho. Vamos ver todos os nossos irmãos lá, né? Pedro, Paulo, ver Jesus lá. Então vai ser uma alegria, vai ser uma festa muito, muito, muito linda. Paulo disse que se só de subir lá o que seus olhos nunca viram, o que seu coração nunca sentiu, vai ser o que Deus preparou. Então, imagina o que Deus não nos preparou naquele grande dia. Né? Imagina o que Deus preparou, meus irmãos, para essa grande conquista que será a nova santa cidade. Uma cidade linda, perfeita, onde a Bíblia diz que os muros de jaspes e será um anjo para cada porta, e todas as portas escrito o nome dos discípulos, nome das tribos de Israel, Dan, Naftali, Judá, né? Porta de bronze, de Esmina, irmão, a Filadélfia, irmão, vai ser algo assim que berilo, ouro, diamante, as ruas de ouro, vai ser a festa mais tenebrosa de bênção. Você falar que é bonita é blasfêmia. Vai ser uma festa mais linda que existirá na face da terra. O homem nunca vai poder entender como vai ser essa festa. Essa festa, Luciano, vai ser algo que nós vamos explodir ou morrer de tanta alegria. Você nunca teve alegria na sua vida. Vocês acham que aqui vocês teve alegria. Vocês vão saber o que é alegria lá. Vai ser algo muito tremendo. Por isso que vale a pena. Por isso que a Bíblia fala, bem-aventurados que largam até a mãe ter filho. Porque vai valer a pena. Jesus está falando, larga tudo. Larga tudo que isso aqui vai ser destruído. Isso aqui é tudo mentira. É dinheiro, sucesso, trairagem, pessoas um matando o outro, um falando mal do outro. Esquece, gente, sai de fofoca. Gente, larga a fofoca. Larga de mim, diz. Larga contenda. Vocês têm que vencer isso. Vocês precisam, ao menos, olhar para o foco que é Nova Jerusalém. E por isso que Jesus ele perdoa. Por isso que Jesus perdoa. Por quê? Porque ele sabe que ele quer todos lá. Ele quer todos na Nova Jerusalém. Todos na Nova Jerusalém. Ele quer lá. Ele quer todos na Nova Jerusalém. Vou repetir.
Ele vai te perdoar o teu adultério, ele vai te perdoar o teu homicídio, ele vai te perdoar o teu vício nas drogas, ele vai perdoar o seu lesbianismo. Deus vai perdoar, porque ele quer todos. Ele sabe que nós somos pó e se a gente morrer, ele vai ficar sem salvação. Então, ele perdoa. Ele perdoa. Só não perdoa quem fala mal dele, do Espírito. Então, ele vai perdoar. Jesus perdoa o homicida? Sim ou não, Luciano? Perdoa o travesti? Perdoa o viciado? Perdoa o prostituto? O adúltero? Perdoa. Ele perdoa. Então, ele perdoa porque ele sabe que esse dia vai ser marcante. Então, que vocês comecem a orar a partir de hoje. Né? Peça pedir a Deus direção. Peça a Deus a graça para que vocês consigam chegar. Amém, meus irmãos? Irmãos, que Deus abençoe vocês. Tá bom? E que nesse grande dia a gente possa chegar lá. Eu acredito, meus irmãos, que a Nova Jerusalém vai ser algo lindo, poderoso. Quem já ouviu? Quanta cidade de Jerusalém, sua luz brilhava como cristal. Vai ser tremendo. Existe um rio, a árvore da vida. Sim, ele viu. Eu quero ir pra este lugar, Jerusalém. Jerusalém, vou caminhar nas ruas de ouro. Mestre Jesus. Todo mundo, vai lá! Cante, todos lá! Jerusalém, vou descansar às margens do rio. Na cidade de luz. Todos iremos descansar na cidade de luz. Todos que vencerem. Irmão, vai ser tremendo demais. Os santos. Louvando ao Senhor. Sempre existe. De louvor. Vai ser tremendo o coral. O coral vai ser lindo. Todo mundo de vestes brancas, todo mundo. A fila certinha. A fila, Luciano. Com a mão pra trás assim, ó. E o trono gigante. Gigante. Quem admira. E adorarei. Eu quero ir pra Esse lugar, Jerusalém. Jerusalém, eu vou caminhar nas ruas de ouro. Irei abraçar meu mestre Jesus. Jerusalém, eu vou descansar à margens do... Então, meus irmãos, quem quer ouvir essa música é do Dia Adventista, Jerusalém, muito linda assim. Então vai ter um coral, Luciano. O coral onde todos irão, vai ser fila, vai ser... Irmãos, imagina assim, ó. O primeiro coral, eu já preguei sobre isso. É o primeiro coral. Irmãos, eu queria até colocar irmão, eu vou ver se eu consigo achar aqui. Pastor Júlio César, o coral no céu. Eu preguei sobre isso. Esse aqui, ó. Esse aqui. Essa. Vamos ver. contemplando os seus servos. Ó, essa aqui é uma pregação. Ó. Segura aqui, Luciano. Vou mostrar um pouquinho pra vocês. Você vai olhar aquele peito poderoso. Peraí. Parece aquele peito de um grande gladiador de Eu preguei sobre isso. E um cinto fino de ouro feito pelos santos anjos. Um Deus tão poderoso que vai estar esperando o próximo coral entrar. A multidão, a segunda multidão já acorda e o terceiro coral já entra. E todos começam. Santo. Eu pus certinho, olha. Santo.
ti a honra, a ti a glória. Um coral muito bem ensaiado, dirigido pelo serafim. Enquanto nós cantamos, os querubins começam a bater as asas. Eita, meus irmãos. Vai ser assim, ó. E começa agora a ficar todo branco o céu. E você poderia perguntar, mas por que está branco? Assim como desceu no segundo templo, uma neblina da glória de Deus desce sobre o trono. Viu como vai ser, meu irmão? E fica todo branco, uma neblina muito gloriosa. Eita glória! Eita glória, 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 glória. Peraí que já volto, peraí que já volto. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, igreja. Eita, meu Deus do céu, até saiu aqui, meu irmão. É tanta glória. Olha que glória. Você olha na testa dele, tem uma pedrinha de ouro. E na mão dele, um galardão que ele não quer soltar. Você olha os seus irmãos, uns de coroa, outros de coroas maiores, pedrinhas vermelhas, preta, rubi, diamante, safira, todos alegres. E quando acaba o coral, é hora de passear na cidade. É hora de ir lá e tomar um pouquinho, agachar, como aqueles valentes de Gideão que agacharam tomando a água no ribeiro e tomando da água da vida que sai do trono do Senhor. Meus irmãos, é para lá que Deus quer que você vá. É para lá que o Espírito Santo quer levar vocês. Então, eu digo a vocês, se esforcem. Cada um de vocês possa se esforçar para que cada um de nós podemos entrar naquela cidade. Eu sei, meus irmãos, que a luta é difícil, é grande, muitas perseguições, muita luta. E eu digo para vocês uma coisa que chega uma hora na nossa vida que a gente acaba não acreditando mais que vamos conseguir. Mas eu peço para vocês em nome de Jesus, não desistem. Porque ele existe. João viu a Santa Cidade. Que Deus nos abençoe e que a gente possa chegar. Eu queria, de todo o meu coração, que vocês orassem pela minha vida e que vocês comentassem aqui o que você achou desse lindo ensino. E a cidade santa, Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. Então, meus irmãos, foi para vocês verem aqui, olha só. E uma grande voz do céu dizia: eis o tabernáculo de Deus com os homens, pois com ele habitará, e ele
eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será seu Deus. Ruas de ouro, Ruas de ouro, ruas de ouro, brilhando tanto, pérolas portas de pérolas estão abertas, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Tudo novo, eis que tudo é novo, tudo novo, eis que tudo é novo. Estas palavras são fiéis e verdadeiras. Eu, João, vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa Olha, meu Deus, que lindo. adornada para seu marido. Vejo descendo ruas de ouro. É, igreja, ó, que se inscrever ali que tá aí. Amém? Queria pedir a vocês um grande abraço, tá? Que Deus abençoe. Comentem o que vocês acharam. Um abraço a todos. Comentem, eu quero comentário de vocês aqui. 400 comentários. Paz, o que acharam do ensino? Fica na paz, igreja. Deus abençoe. Manda um abraço, Lu. Paz, igreja, igreja a todos. Amém, paz.